Beleza, gente. Então, de volta aqui para a nossa prática, né? Qual é a minha ideia aqui? A gente vai fazer uma progressão simples. Eu vou estar explicando quais são as possibilidades, mas vou estar escolhendo rapidamente alguns acordes. Depois a gente preenche as vozes, né? Chamando a atenção das regras específicas de preenchimento de voz, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui a nossa partiturinha para a gente já começar, tá bom? Então, beleza, né? A gente vai. Eu escolhi aqui uma tonalidade simples, vamos fazer no modo maior mesmo, né? Porque facilita, né? Fica mais tranquilinho. Vamos fazer. Eu vou construir aqui duas frases, tá? Com 4 compassos, ok? Duas frases com 4 compassos. Vou explicar aqui mais ou menos as duas questões, porque eu já aproveito para explicar uma outra questão, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque não foi o assunto dos vídeos anteriores, mas vocês verão em vídeos posteriores. Mas eu vou falar brevemente sobre as cadências, né? E as construções das estruturas e tal. Então, deixa eu separar aqui 4 compassos. 5, 6, 7, 8 compassos. Então, vai acabar aqui. Deixa eu separar aqui, né? Beleza. Então, vamos colocar aqui, né, já a indicação. Vamos começar no primeiro grau. Beleza. O que ocorre, né? Obviamente vai começar no primeiro grau, só que o primeiro grau, ele pode ir para qualquer outro grau da escala. Ele pode ir para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, porque ele está livre, né? Ele, como é o repouso, do repouso ele precisa dar partida para algum lugar. Geralmente os alunos acham o seguinte: eu vou fazer uma progressão, não sei o quê, então eu vou do primeiro para o terceiro, porque aí o terceiro tem possibilidade de ir para todo mundo, porque é o que começa ali e tal. Entretanto, essa não é a melhor opção, certo? Por quê? Porque o terceiro, ele é um acorde que, embora, obviamente, possa ir para o quarto, possa ir para o sexto, né? Ele não é um acorde muito usual, né? Ele é usado historicamente, né? Vamos dizer assim, historicamente ele é um acorde um pouco, vamos dizer assim, preterido. Ele não é um acorde muito utilizado, né? Então quer dizer que eu não vou utilizar de jeito nenhum? Não, não é isso, tá? Ou seja, você vai poder utilizar, mas é um uso um pouco mais raro. Então, sobre certas circunstâncias, aí você vai lá e coloca o terceiro, né? Se você perceber ali que tem uma justificativa, que tem ali um porquê, né? Não ficar usando direto o terceiro, né? Porque ele não é, como eu disse, um acorde muito usual, né? Eu costumo, né? Eu gosto de ir para o quarto grau, né? O quarto grau é um acorde que já gera esse distanciamento, né? É um distanciamento também de quinta, né? Então, você pensar quinta descendente, né? Então, o baixo ele está fazendo essa quinta descendente, né? Então, eu acho que é um acorde interessante para um distanciamento legal, é a função do subdominante, né? Então, eu acho que ele gera bem, né? Uma relação aí, tá? Como eu vou fazer esse acorde invertido, né? Já para pegar as inversões, né? Eu vou já colocar aqui, mas eu vou brincar com ele indo para o sexto, tá certo? Indo para o sexto, aqui ele vai ficar como um acorde de passagem. Aqui como um acorde de passagem, eu vou chegar no sexto aqui, no próximo compasso. Então. Certo? Aí o sexto agora vai para o segundo, né? O segundo é um acorde também de subdominante, mas é um acorde já com uma outra pegada, né? Com uma outra, já estou me direcionando, né? Para a minha cadência, tá? Cadência. O que é a cadência, professor? Cadência é o momento de finalização da frase. Eu falei que eu teria duas frases, né? A primeira frase termina aqui, ó, quarto compasso, 1, 2, 3, 4 compassos, né? E a segunda frase termina ali, tá? Então eu vou até colocar aqui uma
uma barra dupla, né, para exemplificar um finalzinho aí, né? Então eu vou ter uma frase que vai terminar aqui, eu vou ter uma outra frase que vai terminar ali, certo? Então já estou encaminhando para para minha cadência, né? 2 aí já vai para a cadência, tá? Beleza, vindo do sexto, né? O que é que eu posso colocar aqui? Eu vou colocar. Então, veja, do 2, né? O 2 geralmente vai o quê? Vai para o quinto, vai para o sétimo, né? Essa é a função aí do 2. Ele pode ir para o quarto, né? Mas como eu já usei o quarto ali atrás, né? Talvez não fique tão interessante utilizar o quarto aqui, né? Porque ele já está ali entre o quarto e o 2, tem só o sexto ali no meio, né? Então, eu poderia, se eu pensar aqui numa inversão e tal, ou se eu pensasse para o futuro em um outro acorde, que mais na frente a gente vai aprender, mas assim, neste caso aqui, não fica tão interessante, né, pensar no quarto grau. Então, eu vou para o sétimo, tá certo? Eu vou para o sétimo. Esse sétimo, ele está pedindo uma resolução e eu vou colocar como resolução o primeiro, e percebe que o primeiro aqui entra num tempo fraco, né? Está na segunda metade do compasso, porque isso é uma questão pensada, né? Por quê? Porque já enfraquece essa resolução do sétimo para o primeiro. E para enfraquecer mais ainda, né? Eu vou colocar esse primeiro em segunda inversão, né? Aí eu dou uma enfraquecida legal nessa minha resolução, né, do sétimo para o primeiro. Eu vou colocar o sétimo também em primeira inversão, né? E aí lembra, quando eu inverto, né, os acordes, como não está fundamental no baixo, então a sonoridade do acorde ele muda um pouco, né? E aí, para completar essa estrutura de enfraquecimento desse primeiro grau 6/4, eu vou colocar o quinto 7 aqui ao final, porque aí esses dois acordes, né? Lembra? Esses dois acordes encadeados, né? Eles vão formar uma cadência aí, lembra? Quarto compasso, finalizando. Eu estou finalizando essa frase no quinto grau, né? Eita, professor, mas não é o primeiro e tal. Neste caso, é uma frase suspensiva. Eu quero que ela fique suspensa, ou seja, eu vou fazer a música e nesse ponto, ao invés de finalizar com um repouso a frase, eu finalizo a frase com uma suspensão. Depois a gente vai estudar melhor essas coisas, tá? Então, como eu tenho esses dois acordes no final da frase, e neste caso, né, um indo para o outro, né, lembra, esse 1/6/4 acaba funcionando, né, que é o sexta, quarta cadencial, né, sexta, quarta cadencial, um acorde de segunda inversão cadencial, ele acaba funcionando como quinto grau, então é como se o quinto tivesse vindo antes. Aí a gente volta um pouquinho e a gente percebe, ó, o 7 não pode, eles não são intercambiáveis, o 7 e o quinto, né, 7 para o quinto, né, então esse 6, aliás, desculpa, esse primeiro 6/4, ele tanto tá meio que resolvendo de forma fraca o 7, que vem antes, né, o 7, como ele está também, né, fazendo aí uma função de dominante, de quinto grau, tá certo? Então, foi pensado dessa forma, ok? E aqui, gente, aqui eu vou também inverter, né, vou colocar em segunda inversão, tá? Eu vou explicar daqui a pouco por quê, né? Por que ele está em segunda inversão aqui, né? E aqui eu vou colocar em primeira inversão e também vou explicar por que ele está em primeira inversão aí. Bom? Pati, tá interessante. Bom, vamos lá. Eu vou preencher o baixo, né? De cara aqui, preencher o baixo, para vocês perceberem o que acontece. Ó. O primeiro grau, desculpa, não estou em dó maior, estou em ré maior. Então, o primeiro grau, beleza, já estou aí no ré. O quarto grau, né? Lembrando, quarto grau da tonalidade de ré maior é o acorde de sol maior, né? Sol maior. E aí, o acorde de sol maior em segunda inversão, quem está no baixo? Então, sol, si, ré, né? É a nota ré
Então, ó, já coloco o Rézinho aqui, né? O sexto grau, né, na tonalidade de Ré maior, é o Si menor, né? O Si menor. E aí ele aparece em primeira inversão. Então, quem é que vai estar no baixo, né? Si, Ré. Então é a nota Ré. Então a gente percebe aqui, né? O que foi que é que eu pensei aqui? Justamente, né? Que eu tenho esse acorde aqui, ó. Esse acorde aqui, né? Posicionado, ó, sexta, quarta, né? Segunda inversão, lembra? Os 4 tipos de segunda inversão, né? Arpejo, pedal, passagem, cadencial, né? Neste caso, ele é um pedal, né? Ele está aí posicionado numa posição de pedal. Primeiro grau, depois o quarto, 6, 4, depois o 6, primeira inversão, tá numa posição de pedal, tá certo? Uma posição de pedal. Bom, e aí, deixa eu ir ajustando aqui, também nem preciso depois que eu for colocando as notas, mas enfim. Depois eu vou para o segundo grau, né? Que é o acorde Mi, está em estado fundamental justamente porque ele já vai ficar aí nessa posição, né? E aí eu vou para o sétimo grau em primeira inversão, né? Sétimo grau em primeira inversão. E aí, quem é o sétimo grau da tonalidade de Ré, né? É o Dó sustenido, né? Dó sustenido diminuto, né? Dó sustenido diminuto, que é Dó sustenido, Mi, Fá, né? Dó sustenido, Mi, Fá, desculpa. Dó sustenido, Mi, Sol, né? Dó sustenido, Mi, Sol. Dó, Mi, Sol. E aí, quem está em primeira inversão aqui, né? Seria a nota Mi, né? Por isso que também está aí. Vê que o baixo está bem, como é que se diz? Está bem monótono, né? Bem estático, né? Ele parou lá e tal, bem tranquilo. Cheguei no Mi, né? Olha aqui. Vou fazer então o primeiro grau 6/4. Primeiro grau 6/4, Ré, Fá, Lá, né? Quem está no baixo é a nota Lá. Eu vou colocar o Lá aqui embaixo, né? O Lá aqui embaixo e vou finalizar com o Lá também aqui embaixo, que é o sétimo grau, certo? Depois eu espero poder colocar isso para vocês escutarem, né? Vou tentar depois editar o vídeo e colocar o áudio desse negócio para vocês escutarem. Mas, a princípio, né? Depois vou ter que ajustar de novo, mas enfim. A princípio é isso, o baixo seria isso aí, né? O baixo você tem justamente o primeiro grau, né? Tá aqui no estado fundamental, né? Bonitinho, fofinho. E aí você tem o quarto grau, que é Sol maior, com baixo na quinta do acorde, então Sol, Si, Ré, então Ré está aqui no baixo. Si menor, né? Com baixo na terça, que é a nota Ré também, tá aqui. Aí o acorde de Mi menor, né? Que é o segundo grau, né? O acorde de Dó sustenido diminuto, né? Dó sustenido diminuto, que é Dó sustenido Mi Sol, né? O Mi é o baixo, então terceira inversão, primeira inversão, né? E depois aqui eu vou colocar um acorde de Ré maior, né? Com baixo em Lá, ó, Ré, Fá, Lá, e depois Lá maior, Lá, Dó, Mi, certo? Então esses são Lá, Dó, Mi, Sol, né? Porque aqui tem sétimo, tá? Então essa seria a cifra, esse seria o baixo. E aí o que eu vou fazer, gente? Isso eu já estou fazendo dentro de um processo, né? Um passo a passo que vocês podem repetir em casa, né? Então você primeiro vai pensar na progressão, né? Se você não conseguir pensar no momento nas inversões dos acordes, não precisa, né? Você pode pensar na inversão depois. Entretanto, quando você pensa na inversão dos acordes de segunda inversão, aí é preciso ter um pouco mais de cuidado, porque tem que estar dentro daquelas 4 categorias, né? Que a gente já viu, né? E por isso precisa de um cuidado. Mas depois de feito a progressão, entendido a progressão, desenha o baixo, né? E aí você já tem uma voz e a progressão harmônica que você está querendo descrever, né? E aí, qual é o próximo passo? O próximo passo é fazer o soprano, né? Por enquanto, gente, a gente está trabalhando, né? Se vocês lembram lá de contraponto, a gente está trabalhando com a primeira espécie. O que é a primeira espécie? Uma nota contra uma, ou seja, a gente vai posicionar todas as notas aí com esse ritmo que está aí. Então, mínimas e semibreve, tá?
que aí dá também um ritmo harmônico, né? Então todas elas vão ter o mesmo ritmo, né? E vão bater certinho uma nota contra outra, todas as 4 vozes, né? Posteriormente, vocês vão ver como eu posso, a partir desse esqueleto que a gente está construindo, construir uma melodia um pouco mais elaborada, né, uns elementos mais elaborados e tudo mais. Mas vamos lá, vamos fazer dessa forma. Bom, a princípio, gente, o que acontece, né? Se você olhar para o baixo, e é aquela história que eu falei, né, questão do baixo, com o soprano, ele precisa construir aí um certo contraponto, né? Que é o uso do baixo, das inversões, principalmente, é para isso, né? É para eu ter um elemento que eu vou fazendo aqui um contraponto entre as duas vozes. Se você olhar bem direitinho para o baixo, você vai perceber que o baixo ele está subindo inicialmente, né? Está mantém, depois ele sobe, depois ele desce. Né? Basicamente isso é um movimento, né? Mantém, sobe um pouquinho, depois ele cai, tá? Então, o soprano, ele vai ter uma tendência, principalmente uma tendência contrária a essas notas, tá certo? Uma tendência contrária a essas notas. E uma outra tendência também é que se a gente olhar para o baixo, o início, né, até o sétimo, né, é um baixo um pouco mais estático, né? Ele mantém mais ali e tal, e depois ele faz um salto e tal. Então, a ideia é que a gente possa construir um soprano que tenha um pouco mais de mobilidade, né? No início, principalmente, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um Ré maior, né? Então, eu vou colocar a nota Ré para estar no soprano, certo? Para estar no soprano. Nota Ré no soprano, tá? Beleza. O próximo acorde é o acorde de Sol maior, né? Eu não vou repetir o Ré porque o Ré já está no baixo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou saltar, né? Já começar a soltar um pouquinho. Então, o que vem depois? O Si, né? O Si menor, né? E aí tem aquela regra, né, de você manter a nota. Neste caso, como não é oitava, né, ó, Ré, Ré no início era oitava. Agora eu tenho Ré e Si, né? Eu posso, por exemplo, pensar em voltar para o Ré, né? Ou saltar para o Fá, né? Então vou colocar aqui as opções. Eu poderia colocar esse Fá, eu poderia colocar o Si e eu poderia voltar para o Ré, certo? Então, eu posso fazer uma dessas três, né? Seria mais interessante. Professor, mas e o outro Fá? Poderia colocar? Teoricamente, sim, mas aí já ficaria um pouquinho mais distante, né? Já um salto de quinta e tal, um pouquinho mais longe, né? Para baixo é pelo menos um salto de quarta, mas para cima já seria um salto de quinta e tal, um pouquinho mais longe. Não quer dizer que eu não pudesse, mas essas são as opções do meu soprano, né? Quais são as notas que eu posso utilizar. Bom, dentro dessa perspectiva, eu vou excluir já este Fá, né? Eu vou também excluir o outro Fá, porque também está distante, né? E aí me sobra esse Ré e esse Si. Eu posso usar qualquer uma das duas, mas eu vou preferir utilizar o Si, né? Porque entra aqui mais ou menos naquela regra lá, que se você tiver nota comum, você meio que mantém, né? Isso aqui já dá aquela possibilidade de manter a nota. Eu acho que isso vai ajudar, tá certo? Bom, aí eu tenho depois um Mi Sol, Si, né? Acorde de Mi menor, tá? E aí eu vou descer aqui para esse Sol, né? Tô juntando aqui, ó, as duas vozes, pá, 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 né? Beleza. E depois eu tenho Dó, Mi, Sol, né? Dó, Mi, Sol, o Mi está no baixo, Dó, Mi, Sol, né? E aí eu mantenho o Sol novamente, né? Mantenho o Sol novamente, tá? Como agora o baixo desce, eu vou subir com a minha linha melódica, tá? O primeiro seria Ré falar, né? Então boto Lá, né? Beleza. E o acorde de Lá maior, Lá, Dó, Mi, né? Lá, Dó, Mi. E aí eu posso pôr, sei lá, até o Dó, não tem problema, né? Posso pôr ali, poderia pôr o Lá, repetir o Lá, né? Também não teria problema. Agora, por que eu não repeti o Lá? Porque tá vendo que o acorde é com sétima, quinto grau com sétima, né? Ó, Lá, né? Já está no baixo, a nota Lá, mas eu tenho que colocar outras três notas. Eu tenho que colocar o Lá, tenho que colocar o Dó, tenho que colocar o Mi e tenho que colocar o Sol, né?
Esse seria o acorde completo. Agora, professor, mas eu poderia suprimir alguma nota? Pode, né? Você pode suprimir a quinta. Então, se eu repetisse aquilo lá, eu teria que tirar alguma nota, porque eu estou duplicando já. Então, vamos lá. Eu tenho 4 vozes. Um acorde com sétima tem 4 notas. Neste caso, Lá maior. Lá, Dó, Mi, Sol. Né? Então, tem 4 notas, 4 vozes. Então, para eu colocar todas as notas do acorde com sétima, eu vou ter que fazer com que cada uma das vozes tenha notas diferentes. Né? Se eu repito a nota, se eu duplico, nesse caso eu dupliquei a nota lá, se eu duplicar a nota lá, né, eu já tenho 2 vozes com uma mesma nota. Aí faltam 3 notas para 2 vozes. Então eu vou ter que tirar uma nota para poder encaixar, né? Então, neste caso, eu vou preferir, a princípio, depois se precisar eu mudo, né? Mas a princípio eu vou botar nota diferente, né? Para poder ter essa possibilidade de cada uma das vozes cantar uma nota diferente. E aqui eu tenho já o meu soprano, tá? E por que é interessante eu já fazer o meu soprano de cara assim, né? Porque aí eu já posso analisar soprano e baixo, né? Segundo aqueles movimentos. Então o que eu tenho? Eu tenho um movimento oblíquo aqui, ó. Então, toda vez que eu mantenho uma das vozes em movimento oblíquo, né, aqui já é movimento estático, por quê? Porque as duas vozes mantêm a mesma nota, né? Depois eu tenho aqui, ó, uma décima sobe, ó, subiu, desceu, movimento contrário, tá tudo tranquilo. Depois eu tenho outro movimento estático, depois eu tenho outro movimento contrário, né, ó, subiu, desceu, e depois eu tenho outro movimento oblíquo, certo? Então eu não tenho movimentos diretos nem movimentos paralelos. E isso é bom, né? Por quê? Porque lembra qual é o problema do baixo e do soprano? É você ter os movimentos diretos, né? Quinta direta, oitava direta e tal. Então, quando eu já excluo a possibilidade dos movimentos diretos entre soprano e baixo, eu já fico tranquilo em relação às quintas e oitavas diretas, que elas não vão acontecer. Né? Elas podem acontecer com as outras vozes, mas com as outras vozes não tem problema de acontecer, né? O problema é acontecer entre baixo e soprano, tá bom? Beleza. E agora eu preencho todas as demais vozes, né? É uma questão agora de realmente meio que preencher, né? Eu vou optar em colocar o Lá aqui, depois tem que mudar. Enfim, vou colocar um Fá aqui, né? E um Lá aqui, tá certo? Deixa eu trocar essas duas vozes. Pronto. Deixa eu trocar a natureza dessa voz aqui para poder a coisa se encaixar, tá bom? Bom, beleza. Já abri umas pausazinhas aqui, mas não tem problema. Primeiro e tal, perfeito. Bom, aí aqui, claro, você pode perguntar, professor, mas eu poderia colocar o Fá aqui embaixo e o Lá em cima? Vamos lá, vamos ver se consegue, né? Se eu colocar o Fá aqui embaixo, aqui tá tranquilo. E se eu colocar o Lá aqui em cima, aí, tipo, aqui em cima também tá tranquilo. Só que, o que acontece? Desse Fá para este Lá, eu tenho uma distância maior do que uma oitava, né? Maior do que uma oitava. E aí, entra naquela questão de espaçamento, né? Maior que a oitava apenas entre o baixo e o tenor, né? Todas as outras vozes têm que estar no máximo uma oitava. Então, para resolver isso, né, toda vez que você verificar um problema de espaçamento, um problema de espaçamento, né, para resolver, uma das dicas, né, você pode tentar utilizar em todas as vezes, mas às vezes não será possível, mas a grande maioria você consegue resolver isso, é você trocar as vozes, né, trocar as notas, né, para notas mais perto. O que eu quero dizer? O contralto não está cantando esse Lá, né? Então o que eu faço? O problema é com o tenor, então eu faço o tenor cantar a nota do contralto e eu faço o contralto cantar a nota que estava cantando o tenor anteriormente. Então era Fá e Lá, né? Fá e Lá. Então o que eu faço? Eu troco. Eu jogo Lá para cima e jogo, né? Quer dizer, desculpa, era Lá e Fá. Aí eu troco, boto Lá e boto o Fá, entendeu? Eu troco a posição das notas. Isso geralmente resolve, né? Muitas vezes resolve, tá bom? Bom, beleza. Agora eu tenho aqui o acorde de Sol maior. Vamos tentar aqui, né? Colocar o tenor, tentar, depois a gente vai ver o que acontece. Vou tentar colocar aqui em Sol, né? E aqui colocar no Ré. Será que funcionou? Né? Vamos ver se
se funcionou, né? Vamos ver se funcionou. Veja, aqui eu tenho sexta, né? Intervalo de sexta, e aí eu tenho outro intervalo de sexta aqui. Aí você diz, pô, professor, mas aí, ó, desceu os dois e desceu o mesmo intervalo, ó, terça e terça. Então não é paralelo? Quer dizer, não é uma sexta paralela aqui? É exatamente isso, é uma sexta paralela. Ah, mas não está errado? Não, por quê? Porque o problema do paralelismo é duas quintas paralelas, ou oitavas paralelas, ou até uníssono paralelo, né? Mas sexta, terça e outros intervalos não tem problema nenhum, certo? Então aqui, duas sextas paralelas, tá muito tranquilo, belezinha? Bom, e o tenor, né? O tenor desceu. Então, assim, se eu olhar tenor com baixo, tá tranquilo, por quê? Porque o baixo está fazendo movimento oblíquo. Na verdade, como o baixo é o único que mantém, então o baixo com as outras vozes tá tranquilo, porque vai ser sempre oblíquo, tá? Agora, se eu olhar aqui, ó, sol, ré, né? Sol, si, ré, quer dizer, sol, ré é uma quinta, né? Então eu tenho uma quinta que as duas vozes desceram, né? Então as duas vozes desceram para uma quinta direta, né? Quer dizer, as duas vozes desceram, então essa quinta não desceu no mesmo intervalo, né? O tenor desceu uma segunda e o contralto desceu uma terça, né? Então, esse movimento é um movimento direto, né? Direto, as duas vozes descendo, movimento direto. Podia ser paralelo, mas como foram intervalos diferentes, direto. Beleza. E aí tá dando uma quinta, então uma quinta direta, né? Tem problema? Não, porque a quinta direta só teria problema se fosse entre o baixo e o soprano, né? Como é entre tenor e contralto, tá suave, tá tranquilo, tá bom? Vamos para frente. Pronto, aqui agora eu vou fazer o acorde de si menor, né? O acorde de si menor, que é o meu acorde aqui, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso manter aqui o meu ré, né? Uma nota comum, né? Manter o meu ré e descer aqui para o sol no baixo, certo? Tá? Então veja, eu mantive o ré é uma nota comum, né? Nota em comum, tá certo? Se olhar aqui eu tenho sol, si, ré e ré, então quem está dobrado é a quinta do acorde, né? Tá tranquilo, não tem problema, certo? Quinta do acorde tá tranquilo, certo? Agora aqui eu tenho si, ré, fá, e aí o que acontece? Ó, si, ré, fá, mas eu tenho ré de novo. Então quem está dobrado? É a terça do acorde. Vixe, terça do acorde, pode dobrar? Gente, não. O ideal é que a terça você não dobre. Neste caso, você poderia fazer, não tem problema, porque é um acorde menor, certo? Então, assim, eu poderia dobrar essa terça? Poderia, porque é um acorde menor, não é um acorde maior. Poderia. O ideal é que não dobre, né? Se puder não dobrar, melhor, tá? Se puder não dobrar a terça, melhor. Mas não seria bem um erro neste caso, tá? Posso deixar esse ré? Posso. Mas eu vou insistir nessa questão e eu vou dobrar a quinta do acorde, tá? Vou dobrar a quinta do acorde. Então eu tenho uma nota, uma voz descendo e a outra subindo. Veja que eu tenho uma oitava, ó, Fá, Fá. Então dobrei, né? Fá, Fá. E a distância é de oitava, né? Então tá tranquilo, posso dobrar, tá certo? Bom, como eu subi aqui, eu vou então descer para o Mi, né? Vai ficar bem, né? Porque Fá, Mi e tal. Ré, Mi, então o Mi é alcançado aqui por movimento contrário, e aí eu me obrigo a saltar para um Si aqui. Ops, desculpa. Saltar para um Si ali, tá certo? Veja que o baixo e o tenor alcançam uma quinta, né? Ambos estão subindo, só que sobem em intervalos diferentes, segunda no baixo e quarta no tenor, né? Alcança uma quinta, mas e aí essa quinta é quinta direta, né? Sendo que aí entre o baixo e o tenor não tem problema ter quinta direta, tá certo? Como essas duas vozes sobem e essas duas vozes descem, né? Então
Baixo e tenor em relação ao soprano e contralto está fazendo movimento contrário, então não vai ter problema nenhum. Aí a gente olha cada uma das vozes. Aqui é quinta direta, não tem problema. E aqui é terça direta, também não tem problema, tá certo? Então não vai haver problema de paralelismo, nem nada em relação a esse acorde, tá bom? Vamos para frente. E aí eu chego aqui no meu acorde de Dó, Mi, Sol, né? Dó, Mi, Sol, que é o acorde diminuto, né? Um acorde diminuto. Gente, e aí, claro, né? Dó, Mi, Sol. Eu já tenho um Si aqui no tenor, né? Então, tipo, pô, vamos botar o Dó ali, né? E aí, vamos lá, vamos ver. Olha só. Fica interessante, né? Dó, Mi, Sol. Eu já tenho Mi, eu tenho Dó e eu tenho Sol, né? Então, eu já teria todas as notas do meu acorde, né? Dó, Mi, Sol. Tá tranquilo, né? Veja que o Mi tá mantendo, né? Certo? E o Sol também, tá certo? Então, como eu manteve movimento oblíquo, tá tranquilo. E eu subi aqui, então o soprano em relação ao tenor é movimento oblíquo e o baixo em relação ao tenor também é movimento oblíquo. Então, tá bem tranquilo, tá certo? Dó, Mi, Sol, tá certo? No acorde de diminuto, né? Existe, né, algumas possibilidades, tá certo? Eu vou mostrar aqui algumas para vocês. Por exemplo, eu vou sair desse Mi e vou colocar o Dó. Olha só, olha como é que ele escreve isso, né? É assim que é para escrever, né? Isso aqui é Dó e isso aqui é Dó. E é o mesmo Dó, tá certo? É exatamente o mesmo Dó, tá? Esse Dó e esse Dó é exatamente a mesma altura. Mas eles não estão escritos junto, né? Por quê? Porque essa linha suplementar superior é da clave de Fá e essa linha suplementar inferior é da clave de Sol. E por isso que tem que estar assim, porque o tenor tem que ser escrito na clave de Fá e o contralto tem que ser escrito na clave de Sol, né? Por isso as duas estão separadinhas, bonitinho, fofinho. E aí você tem uma situação do acorde de sétimo grau onde é dobrada fundamental, né? É dobrada fundamental. Pode isso, Arnaldo? Pode sim, tá certo? Agora, a gente vai precisar ver o que acontece para depois, tá? O que que isso gera no meu acorde que vem depois, tá certo? E aí é importante, isso, a importância, né, disso tá aqui, tá bom? Então vamos lá. Ó, aqui eu tenho agora o primeiro grau, né? Ré maior, Ré, Fá, Lá, certo? Ré, Fá, Lá. Veja que o soprano está subindo para o Lá e o baixo está descendo para o Lá. E aí eu preciso resolver essas duas notas aqui, certo? Veja que eu preciso, né? Eu só tenho o Lá aqui, então eu preciso de um Ré e de um Fá sustenido. Preciso de um Ré e de um Fá sustenido. Né? E aí aqui entra, né? Aqui entra algumas questões, né? Aqui entra algumas questões. Primeira questão, certo? Primeira questão. Veja, esse intervalo que nós temos aqui em cima, Dó e Sol, né? É meu intervalo de trítono, certo? Meu intervalo de trítono. Dó, Sol. Não é Dó sustenido, Sol, tá? Uma quinta diminuta, tá? Ok. A quinta diminuta, certo? Ela geralmente resolve-se, tá? Sobre uma terça, ok? Geralmente resolve sobre uma terça. Então, teoricamente, eu teria que, na verdade, ao invés de ter subido esse Sol para lá, eu ter descido do Sol para Fá, tá? Para que eu pudesse depois subir esse Dó para Ré, e aí eu ter Ré, Fá, né? Certo? Até aí, ok. Então, eu resolveria esse intervalo, ok? Resolveria esse intervalo. Se eu tivesse feito isso, o que aconteceria? Esse Dó que estaria aqui sobrando, teria que, de alguma forma, ir para uma nota também de resolução. Neste caso, precisaria ser o Ré. Então, quando eu dobro a fundamental do acorde de sétimo grau, eu corro o risco, atenção, quando eu dobro a fundamental do acorde de sétimo grau, eu corro o risco de gerar
né, de ter, né, oitavas paralelas, tá? E se eu não tiver efetivamente oitava paralela, a sonoridade final pode parecer uma oitava paralela, certo? Então, isso é uma questão importante, tá? Só que veja bem, o que a gente vai fazer aqui neste caso? Neste caso aqui, como esse sétimo grau, ao ir para o primeiro, né, ele foi para esse primeiro, mas esse primeiro não tem, né, a princípio, a sensação de resolução. Por quê? Porque ele, na verdade, ele está na função meio de dominante, lembram? Né? Ele está na função de suspensão da dominante, né? Então, como ele não é não, aqui não está realmente resolvendo esse acorde, né? Não está resolvendo a tensão sobre o repouso, ele está resolvendo a tensão sobre outra tensão um pouco diferente, uma tensão de suspensão, né? O que a gente vai inventar, né? Eu vou colocar o contralto no Fá, tá certo? E vou colocar o tenor no Ré, certo? E aí eu vejo que há há duas notas de resolução aqui, ó, Ré, Fá, né? Mas elas não foram resoluções do trítono diretamente, né? Foi resolução de outras vozes, tá? E neste caso, o que eu tenho? Eu tenho o movimento contrário aqui no baixo, né? E aí eu tenho uma coisa que é o seguinte: esse dó para esse sol, eu tenho o trítono, né? Uma quinta diminuta, indo para uma quinta justa, uma quinta justa, tá? Então, eu tenho a chamada quinta desigual, né? Não da forma mais tradicional, né? Mais interessante, mas que neste caso é possível, né? Por conta da questão aqui do meu acorde. Ah, mas poderia ser diferente? Claro, e o ideal seria eu não dobrar isso aqui, né? Mudar aqui, por exemplo, talvez o Dó para este Mi aqui e dobrar a terça desse acorde, certo? Ou até tirar, né, e colocar aqui nesse Sol, que aí o Sol desce para o Fá, tá certo? Então, essas são algumas das possibilidades, certo? Inclusive, eu vou manter essa que está aqui, que ela soa até melhor, tá certo? Ah, professor, mas agora são só três vozes. Não, você vê que aqui, ó, a haste está para cima e a haste está para baixo, para dizer que essa nota está sendo cantada tanto pelo soprano, a haste para cima, quanto pelo contralto, a haste para baixo. Então, quando você vai preencher um acorde de sétimo grau, é interessante, ou você dobra a terça ou você dobra a quinta, né? Se tiver a sétima, faz ele completo, né? Faz ele com as quatro vozes, tá certo? Então, dobrar fundamental, ele pode ser comprometedor, certo? Complicado. Isso não quer dizer que é proibido. Você pode construir uma estrutura que consiga dobrar fundamental tranquilamente, tá? Pode enfraquecer um pouquinho, pode, tá certo? Mas não é que é proibido, não, tá bom? Bom, beleza. E aí eu vou para o meu acorde de quinto grau com sétimo, né? Então, o que eu faço? Eu vou subir aqui para o Fá, vou subir para o Sol, que é a sétima, né? Este Ré eu vou subir para o Mi, que é a quinta. Vamos ver, terça paralela aqui, ó, né? Terça paralela, certo? Entre essas duas vozes aqui. Movimento direto, né? Movimento oblíquo, tal, beleza, tá? Então, é esse o nossa primeira frase, né? Nossa primeira frase. Eu vou escrever rapidinho a segunda frase, e aí, assim, tem uma particularidade na música tonal que é assim, já desde o contraponto, né? Que é a possibilidade de você ter um aspecto de repetição mesmo, né? Às vezes as frases elas são feitas de tal forma que ela ganha um contorno de inovação quando você tem elementos repetidos e elementos diferentes, né? Isso aparece em todas as músicas, em todas as canções, etc. Então, a repetição variada, ela é um elemento interessante na música tonal, tá certo? E você deve aprender a trabalhar com isso.
Então, neste caso específico, eu vou fazer uma frase simples, né, que seria uma repetição, né, e aí eu vou repetir os 2 primeiros compassos e os 2 últimos compassos eu vou variar, tá certo? Então, é isso que eu vou fazer aqui, por isso que eu não vou nem copiar total aqui, já vou tacar tudo aqui, ó, porque literalmente eu vou repetir mesmo, né, literalmente eu vou repetir, tá? Isso aí. Poderia fazer já uma variação aqui, a gente pode até pensar, mas enfim, já vou deixar aqui como está. Papá. Ao 2. Feito, né? Então é isso. E aí eu vou fazer a minha variação aqui no finalzinho. Né? É isso mesmo. Pronto. Aí daqui a pouco a gente brinca. Aí, claro, você pode perguntar, professor, mas aí esse compasso fica com um acorde só? Né? Ele fica com um acorde só por quê? Porque ele justamente está tentando marcar aqui, né, o final da frase. Né? Então ele muda o ritmo harmônico vem 2 acordes por compasso, né? 2 acordes por compasso, e aí quando ele chega aqui, ele fica um só, né? Que é para marcar que terminou a frase, tá certo? Então isso é uma marcação especificamente. Agora, lembra que o 2 ele não pode ir para o primeiro, né? O 2 ele não deveria ir para o primeiro, né? Mas o que acontece? Quando eu tenho essa situação aqui, aí eu já tenho uma possibilidade, né? Ele já consegue dialogar, já consegue dialogar bem com essa possibilidade. Por quê? Porque o primeiro 6/4, lembra? O primeiro 6/4, ele está na substituição do quinto grau. Por quê? Porque eu vou colocar o quinto aqui agora. Certo? Então, ele está... esse acorde, na verdade, é uma suspensão do quinto grau, então ele está aqui na substituição, certo? Ah, professor, posso colocar em primeira inversão aqui? Não, aí neste caso não daria, certo? Não daria certo. Tem que ser segunda inversão mesmo, porque 1/6/4 em segunda inversão, numa cadência, vamos lá de novo, 1/6/4, numa cadência em segunda inversão, antecedido, né, ou precedido, vamos dizer assim, do quinto, né, seja com sétimo ou não, mas do quinto, ele vai ter função de quinto, gente. Ele na verdade, vai estar substituindo o quinto. Ele é uma suspensão do quinto grau. Eu podia colocar quinto grau nesse compasso todinho aí, tá certo? Sem problema. Daria no mesmo. A sensação auditiva, ela é parecida, tá? Harmonicamente falando. Claro que melodicamente falando é bem distinta, mas harmonicamente falando, quando se pensa numa harmonia num sentido mais de direção, né? De direção do contorno harmônico, isso seria assim, tá? Bom, perfeito. Vou só ajustar aqui esses tudo desembrenhado. Botar eles nos cantinhos. Só para, né, facilitar vocês verem as coisas direito, porque senão... Tem que ajustar isso de novo, mas enfim, pelo menos perto, né? É isso. Aí você, obviamente, você deve perguntar, né? Beleza, professor, mas tipo, repete mesmo, assim, tipo, 2 compassos exatamente igual e tal, não tem problema? Não, neste caso não tem problema. Estou fazendo 2 frases, né? Onde a primeira ela é suspensiva, tá? E a segunda é como se fosse a resposta, né? Eu vou responder, onde a segunda vai ser conclusiva, né? Então, eu perguntei aqui, né? Nessa frase, perguntei, né? E fiz uma cadência suspensiva aqui, perguntei. E agora eu vou responder. Então eu começo a resposta da mesma maneira. Então, auditivamente, né, se eu pensar assim, para quem tá, né, para quem vai ouvir, a gente vai já escutar também, mas a segunda frase vai começar igual e você, teoricamente, você espera que o final seja igual, só que aí ele muda, né? É isso que traz essa graça, porque é uma repetição variada, não é exatamente a mesma coisa. Então ele muda e responde, ele muda e conclui, né? Então isso dá uma certa dá um certo interesse, porque tipo você escuta uma coisa que você já escutou, né? Que faz parte ali da frase que foi anteriormente, só que agora como resposta, né? Então, isso é um dos meios da construção harmônica daquele período, tá bom? Então, vamos resolver isso aqui. Desse Mi eu já desço para esse Lá.
Vou deixar ele aqui como semibreve mesmo, porque, obviamente, ele funciona para os dois acordes, e aí responde aqui esta semibreve. Beleza? Então, finalizei aqui a minha voz do baixo. Vamos fazer a voz do soprano, né? Fazer a voz do soprano. Então, estou nesse sol. Esse acorde aqui é Ré maior, né? Ré maior. Então, eu vou colocar desse sol, eu vou colocar o Fá, né? O Sol, porque o Sol é a sétima daquele acorde de baixo, ó, Ré maior. E aí resolvo sobre o Fá. Ah, professor, mas fica estranho e tal. Então vamos fazer diferente. Vamos deixar isso aí para o outro acorde. Vou deixar dessa forma aqui. Né? Por quê? Porque, claro, terminar sobre a fundamental aqui no soprano é interessante, né? É interessante. Então, eu fiz assim, que é para deixar ele mais interessante. Agora eu vou preencher as duas vozes internas, né? E aí aquilo que eu tinha feito no soprano, né? Eu vou fazer no meu contralto, certo? No meu contralto, certo? E agora eu preencho o tenor, né? Então eu tenho lá, eu tenho Ré maior aqui, Ré falar, já tenho lá, preciso ter um Ré, né? Então desse Si eu salto para o Ré, né? Porque, ops, deixa eu ver isso, após aqui, senão não pegar. Pronto, agora eu tenho o Ré ali em cima, né? Claro, dessa forma. O Mi, né? Mi fica legal, certo? E eu volto para o Ré, né? Eu volto para o Ré. E aí eu finalizo o meu coralzinho, né? Tranquilo, certo? Mas tá estranho porque esse acorde do final aqui, ele não tá completo, tá faltando a nota Lá. Por que que tá faltando a nota Lá? Tranquilo, poderia ficar sem a nota Lá, não tem problema, certo? Mas é tão bonito com a nota Lá e tal. Só tem fundamental, Ré, Ré, Ré e tal. Não dá para fazer completo? Dá para fazer completo. Aí eu vou brincar um pouquinho aqui agora, ó. Um arpejozinho, certo? E aí fiz agora completo, né? Fiz completo, certo? Beleza, só brincar mesmo, né? Deixa eu ajustar de novo aqui os acordes. Vou colocar aqui para escutar, né? Depois na edição eu vou colocar o áudio para vocês poderem escutar também junto comigo. Eu acho que tá legal, mas vamos ver, né? Vamos escutar, vamos ver se tá mesmo. É aquela questão, né? Ele tá bem simples, porque, obviamente, tá só os acordes, né? Tá só as harmonias, né? Obviamente aqui também tocou num som de piano, né? Porque eu tinha deixado como piano mesmo, então talvez não dê para escutar bem a harmonia, né? Quando tá no som de piano, né? Eu vou alterar aqui o som, né, o timbre mesmo, eu vou deixar aqui como tá, mas vou alterar o timbre, tá? Deixa eu procurar aqui no instrumento, deixa eu ver. Talvez, não sei, cordas, né? Acho que cordas fica interessante. Deixa eu colocar aqui cordas, pronto. Timbre de orquestra, né? Orquestra completa, vamos ver se ele... Ficou legal,
né? Ficou legal. Claro, tá bem simples, como eu disse, né? Ele pode ficar bem mais elaborado, mas ele tá bem simples. Tá bom, gente? Bom, é isso, né? Na edição eu vou colocar tanto o piano como as cordas para vocês escutarem, tá? Mas é basicamente isto, né? Espero que vocês tenham compreendido, né, os conteúdos teóricos, primeira inversão, segunda inversão, o uso, né, das notas no acorde, etc. E percebido agora como um passo a passo, né, como é que se faz, né? Então, pensa-se nos acordes, se possível já em suas inversões, pode-se construir isso junto com o baixo, já para pensar nas inversões, né? E aí você, em algum momento, você vai ter a progressão e o baixo, né? Se você deixar para construir o baixo depois, não tem problema, você faz a progressão primeiro, depois constrói o baixo, mas chega nesse ponto aí, progressão, baixo. Depois você passa para o soprano, né? Aí pensa, soprano contraponto com baixo, né? Movimentos oblíquos, movimento contrário, etc. Se precisar fazer movimento paralelo, não tem problema, pode fazer. Só que aí lembra, né? Paralelismos saudáveis, terças, sextas e tal, né? E depois você preenche as outras duas vozes internas, tenor e contralto juntos, né? Preenche juntas as duas, porque aí você já vai checando acorde por acorde. É mais fácil fazer assim, porque quando você for construir contralto e tenor, você já tem duas vozes. Então você agora vai colocar somente duas, e essas duas você já vai comparando com as duas que você tem. Tá? Como se você pensar numa boa progressão, né, e numa boa relação do baixo com essa progressão, geralmente as vozes vão ficar muito na mão, assim, tipo, você olha para a voz e você vai dizer, poxa, tem um Fá sustenido aqui, é só repetir o Fá sustenido, né? Por quê? Porque a progressão ela ajuda muito nesse sentido. Ou você já vai ver, tá faltando a nota Mi, mas tem um Fá sustenido, então é só descer Fá sustenido para Mi, né? Então você já vai estar ali meio na mão. Alguns cuidados, que são as repetições, né? Aliás, os dobramentos, né? Então dobrar fundamental, dobrar a quinta, não dobrar terças em acordes maiores. Se dobrar terças em acordes menores, com muito cuidado, muita parcimônia, né? De preferência não dobre, mas enfim, se dobrar, dobrou. Nos acordes menores, né? Muito cuidado nessa hora. E nos acordes diminutos, né, de preferência, dobra lá a terça ou a quinta do acorde, né? E se o diminuto tiver com sétima, obviamente faz o acorde completo, as quatro vozes. Tá bom, gente? Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos, mas era uma revisão para poder a gente avançar nesse processo. Valeu, gente? Até o próximo.